gente, estou começando mais um vlog neste canal e dessa vez sobre o nosso projeto Vlog King, né, que consiste em basicamente eu lendo todos os livros de contos do mestre do horror, não é mesmo, Stephen King. O livro da vez é Escuridão Total, 100 estrelas. Gente, eu acho essa capa desse livro maravilhosa, sério. A lombada dele é preta, ele é todo maravilhoso. E eu confesso, gente, que eu já li 2 contos deste livro, tá? Porque este livro consiste em 4 contos. Então, sim, já li 2 contos deste livro. Inclusive, um conto desse livro tem adaptação de filme na Netflix, que é o conto 1922. E eu, além de ler o conto, não é mesmo? Eu também fui lá e vi o filme, gostei do filme. Achei que a adaptação é realmente uma adaptação, tá? Porque ele é realmente baseado nesse conto e a gente percebe nuances sobre o conto e a adaptação, né? Então a gente percebe falas que a gente vê no conto, que também tem na adaptação. Eu gostei do filme, mas obviamente o conto é muito melhor, né? Bom, gente, esse daqui, se eu não me engano, é quase um dos últimos livros de contos que o King lançou aqui no Brasil. Se não me engano, depois eles têm mais 2. E aí acabam os livros de contos lançados pelo King no Brasil. Eu fiquei surpresa de pensar que eu já li quase todos os livros de contos do King, né? Então, estou orgulhosa desse projeto que eu fiz, assim, sem esperar nada. E tá sendo maravilhoso concluir, né? Estar dando essa conclusão aí a esse projeto, né? Obviamente ainda tem 2 livros pela frente, se eu não estou enganada. Enfim, eu tava muito ansiosa pra ler esse livro porque é um livro em que as pessoas falam muito bem, sabe? E ele foi ganhador de 2 prêmios, que é o Bram Stoker e o Bushman Fantasy. Não sei falar, desculpe meu inglês péssimo. Então, gente, vamos lá que eu vou começar a contar pra vocês a minha experiência com esse livro aqui, que está sendo maravilhosa, tá? Eu já preciso dizer que é realmente assim, olha, os 2 primeiros contos, meus amigos, que contos, que sabor ler estes contos, sério. O primeiro conto desse livro, ele vai se passar no ano de 1922 até o ano de 1930, e a gente vai conhecer um cara que ele matou a mulher por causa de 100 acres de terra, porque a mulher dele é dona de 100 acres de terra e ela queria vender a terra dela para uma empresa que, enfim, né, faria outras coisas com a terra, e ele não quer que ela faça isso e ela insiste para que eles vendam a terra e tudo mais. E ele também é dono de 80 acres, se eu não estou enganada, ou 40 acres, eu acho que é 80. E aí, ele é dono, né, dessas 80, só que pra ela vender as 100, ele precisa vender os 80 dele. E ele não quer, enfim, tudo mais, eles acabam tendo uma discussão e tudo mais. E eles têm um filho, que é o Henry, ou Hank, como ele vai mudando de nome ao longo do conto, a gente percebe, por conta do que ele ajudou o pai a fazer, né? Ou seja, ele foi cúmplice do assassinato da própria mãe, junto com o pai dele. E a gente percebe aqui que o pai fez toda uma lavagem cerebral, né, uma manipulação na cabeça do filho para que o filho ajudasse ele a matar a própria esposa e o filho a matar a própria mãe. Então aqui a gente tem esse conto, né, e aí ele acaba matando a esposa. Isso não é spoiler, tá, gente? Tá bem na sinopse, assim, do conto. Então, depois que ela morre, ele acaba tendo problemas com o poço da casa dele, né? Da fazenda onde ele mora. E aí começa a surgir ratos. E ratos daqui, ratos dali, não sei o que, não sei o que. E, gente, é bizarro porque você fica agoniada com essas coisas. Tipo, rato saindo do cano, rato aparecendo nos pastos das vacas e comendo as tetas das vacas. Então você fica assim, tipo, meu Deus do céu, não é possível que isso tá acontecendo, que coisa mais agonizante, não sei o quê. E depois a gente tem a perspectiva do Henry, né, que é o filho dele, que ele acaba se apaixonando por uma menina, a Shannon, e ele foge com essa menina quando ela fica grávida. E aí a gente vai e o conto vai. Entendeu? Então, assim, gente, um conto muito gostoso de ler, muito bom, assim, revisitar a escrita de contos do King, sabe? E aí eu queria comentar aqui com vocês uma frase que eu fiquei muito reflexiva neste conto de 1922, que diz a seguinte coisa: mas existe algo pior, você não surta e de algum modo segue em frente. Você pode acreditar que toda a alegria do mundo acabou, que o que você fez deixou tudo o que esperava ganhar fora do seu alcance. Pode até desejar que fosse você que estivesse morto, mas segue em frente. Percebe que está em um inferno que você mesmo criou, mas segue em frente mesmo assim, porque não há outra opção. Então isso me fez refletir sobre pessoas que não têm outra opção e por não ter outras opções, elas cometem coisas horríveis, sabe? Tipo, matar, roubar, porque elas não têm mesmo
outra opção a não ser a que está ali na frente dela, sabe? Esse ponto aqui me fez refletir muito sobre esse conto. E eu gostei muito porque é realmente pesado, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês está na página 121 e foi doído ler isso aqui, tá? Então, olha só. Mas eu também era jovem, estou mais velho agora e seu filho não teve a chance de ficar mais velho. Sinto muito pela sua perda. Isso é um dos personagens falando pro agricultor, né? Eu não vou falar porque pode ser um spoiler, mas ele comenta isso com o Wilfred. E eu fiquei tipo, mano, isso aí foi pesado, porque eu me lembrei de vários casos em que mães perderam os filhos fizeram coisas horríveis, mas ainda assim elas perderam o próprio filho, sabe? Então isso me fez refletir de uma forma muito complicada, eu diria, porque eu fiquei remoendo isso na minha cabeça, mas assim, é uma reflexão a se fazer, né? Um ponto a se pensar. E eu gostei muito dessa reflexão aqui que a gente teve no conto de 1922. Agora a cachorrada da rua decidiu latir, né? Então é isso, gente. E agora em relação ao segundo conto, que eu já li também, se chama O Gigante do Volante. Esse conto aqui foi o que eu mais gostei até agora, porque sim, né, já vou deixar aqui claro que ele tem gatilho para estupro e assédio sexual. Quem tem problemas com esse assunto e não quer ler sobre, não leia este conto, porque ele é todo baseado nessa questão, tá? Eu achei uma crítica muito construtiva sobre esse assunto que o King quis fazer aqui, porque realmente foi uma crítica gigantesca esse assunto e muito gostosa de ler, inclusive, apesar de ser um tema super pesado, não é mesmo? Mas a gente precisa comentar sobre essas coisas, né? E aqui a gente tem uma escritora que é a Tessa, e ela escreve livros policiais, né? Suspense policial e tudo mais. E ela tem uma série muito conhecida, publicada, né? Pra pessoas de mais idade, assim, diria. E ela é uma escritora e ela dá palestras em bibliotecas e ginásios e tudo mais. Acontece que ela vai pra uma biblioteca, dá uma palestra em tal dia, e o preço que dão pra ela, né? Pra ela ir fazer essa palestra, é um preço acima do que ela tá acostumada a receber, geralmente, mas ainda assim ela vai, né? Obviamente, um preço maior, óbvio que ela vai. Então, ela vai dar essa palestra e quando ela volta, uma tal de Ramona, que é a bibliotecária desse lugar, fala: olha, tem uma rota aqui que você vai pegar menos trânsito, você vai chegar mais rápido em casa, não sei o que, põe aí no seu GPS. Ela vai e põe no GPS e pega a rota. E acontece que no meio dessa rota tem umas madeiras com os pregos e ela acaba furando o pneu dela. E ela não consegue trocar o pneu e ela fica lá desesperada e o celular dela tá sem sinal. Ela tira todas as madeiras da estrada e ela pensa: vou esperar alguém passar na estrada pra me ajudar, né? E aí acontece que um cara para lá pra ajudar ela. E é esse cara que é o nosso agressor sexual aqui deste livro, tá? Uau! Bom, ela é estuprada, né? Obviamente. Tem cenas explícitas, tá? Sobre esse estupro que acontece aqui neste conto. Então vá com cuidado quem tem dificuldade pra ler sobre isso. Aqui a gente tem uma história de vingança, né? Porque acontece que ele estupra ela e ele acha que ela está morta, só que ela não está. E ele acaba deixando ela dentro de uma vala, se não me engano. E dentro dessa vala ela vê outros corpos de outras mulheres, ou seja, ela não é a primeira mulher que ele faz isso, né? Então ela se sente na obrigação de quê? De vingar essas mulheres e vingar a si própria, né? Já que ela também foi uma vítima. E aí ele vai embora e deixa ela lá nessa vala, só que ele está vivo, né? Obviamente, ele não sabe. Então ela vai em busca dele agora, desse agressor, pra se vingar, não é mesmo? E aí a gente tem essa questão da vingança aqui, né? Se certas coisas são necessárias, fazer justiça com as próprias mãos. E, enfim, o quão disso é justiça, sabe? Então a gente tem esses argumentos aí do King, né? E uma coisa, gente, que eu achei muito interessante nesse conto é quando a Tess, ela faz a seguinte reflexão. Porque ele estava lá fora, em algum lugar. Ela percebeu então que dali em diante ele sempre estaria lá fora, a não ser que a polícia o pegasse, é claro, e o colocasse na cadeia. Mas para isso acontecer, ela precisaria contar o que aconteceu. E aí fica a questão das vítimas, né? Porque 70% das vítimas não denunciam as agressões sexuais. Obviamente, todos esses agressores saem impunes, como se eles não tivessem feito nada, simplesmente porque
as vítimas têm vergonha de contar o que aconteceu com elas, como se elas fossem culpadas ou como se elas tivessem feito por merecer aquilo, sabe? Ah, porque eu estava usando uma roupa mais curta, ah, porque eu estava tarde da noite na rua. Como se isso fosse desculpa para algum idiota, babaca, escroto ir lá e fazer qualquer coisa com ela porque ela estava com uma saia curta ou porque ela estava na rua de madrugada, por exemplo, sabe? Então, assim, isso já me estressa, né? Mas as vítimas sentem essa vergonha, né? Essa coisa de, tipo, eu mereci o que aconteceu porque eu fiz tal coisa ou porque eu estava usando tal coisa. Então, enfim, essa culpa existe, essa vergonha existe. E o King coloca isso aqui dentro do livro. E uma outra coisa que eu queria comentar nesse conto é sobre isso aqui, ó. Quando uma pessoa faz uma coisa ruim e outra pessoa não impede, elas são igualmente culpadas. Sim, gente, sim, exatamente isso. Sim, 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 sim. Gente, não tem como. Ah, mas ele não fez nada, mas sabia. Se sabia, fez alguma coisa, foi cúmplice, entendeu? Omitiu um fato que não deveria ter omitido, ainda mais sobre um crime. Então, sim, gente, essa frase faz muito sentido na minha cabeça, na vida, em tudo, sabe? Reflitam sobre isso, reflitam, sabe? Não é porque a pessoa não fez que ela não é culpada. Se ela sabia e ela não fez nada pra impedir, ela é igualmente culpada a pessoa que fez. Mas, gente, tô gostando muito de fazer a leitura desse livro. Achei esses 2 contos muito bons. Tá pau a pau ali com 4 estações, hein? Será que esse daqui vai se tornar o meu preferido? Porque até agora 4 estações é o meu preferido, mas não sei, esse daqui tá muito pau a pau. Os outros 2 contos são mais curtos, né? Inclusive, ó, os mais longos são os 2 primeiros e os 2 últimos são mais curtinhos, mas eu tô com expectativas um pouco altas e tô com medo, porque quando eu tô com as expectativas um pouco altas, eu geralmente me frustro, né? Mas espero que isso não aconteça com esse livro. Vamos ver o que eu vou achar, e quando eu terminar de ler esses 2 contos, eu venho contar pra vocês o que eu achei desse livro e comentar num geral, assim, sobre se recomendo ou não, falar as minhas impressões pra vocês. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
Oi, gente! Boa tarde! Hoje eu vim finalizar o nosso vlog sobre o livro Escuridão Total Sem Estrelas, né? Que é o livro do nosso vlog King dessa vez, já nem me lembro qual o número desse vlog, mas eu vim finalizar então, contar pra vocês o que eu achei sobre esse livro, né? Sobre esse livro de contos que, gente, é literalmente o meu segundo preferido livro de contos do King, né? Se tornou depois que eu li, obviamente. O primeiro vai continuar sendo Quatro Estações. Eu tenho um apego muito grande com aquele livro, então ele vai continuar no primeiro lugar. Mas esse daqui, sem dúvida, é o segundo favorito, assim, dos livros de conto do Reizinho. E eu tenho algumas coisas para comentar com vocês em relação a essa leitura, né? Eu li os outros 2 contos que tem nesse livro. Para quem não sabe, aqui tem 4 contos, né? Assim como o livro de Quatro Estações, esse daqui também tem 4 contos, né? Então, basicamente, já comentei com vocês sobre os primeiros 2 contos, né? Que foi os que eu tinha lido. E eu li agora os últimos 2 contos que tinha nesse livro. Então, o terceiro conto desse livro se chama Extensão Justa. E aqui a gente vai ter um personagem que ele está com câncer, né? Então, ele está doente. E o médico deu, assim, poucos meses de vida pra ele, né? Então, ele ainda não contou pros filhos que ele está doente. Só quem sabe da doença dele é ele, o médico e a mulher dele. Num aeroporto, ele tá ali perto de um aeroporto e do nada ele vê um cara ali e tal. Esse cara fala com ele e fala que ele vende extensões. Ou seja, extensões de várias coisas, inclusive coisas muito bizarras, tipo extensão de vida, provavelmente. E aí ele acaba achando que o cara tem algum problema mental, que o cara é meio doido das ideias, e vai na onda do cara. E acaba que esse nosso protagonista, que eu já nem me lembro mais o nome, me perdoem por isso, mas ele tem um amigo, né, desde, tipo, a adolescência e tal, a fase de escola e tudo mais. E ele tem um pouco, assim, digamos, de inveja desse amigo, né, porque esse amigo tem tudo, esse amigo tem a mulher dos sonhos dele. Tipo, esse cara é casado, tá, gente? Mas ele tinha uma paixão por uma menina na época de escola e acabou que essa menina namorou com ele, mas acabou ficando com o melhor amigo dele. Ou seja, friend issues aí. E daí ele acaba tendo um pouco de inveja, assim, desse amigo dele e tal, né? E aí ele acaba, né, comentando com esse cara que vende extensões sobre esse amigo dele, porque o cara pergunta uma pessoa que ele odeia. E aí ele fala, não é que eu odeio, eu só não gosto e tal, eu tenho um pouco de inveja. Ele não diz que tem inveja, né? Mas a gente sabe que é isso. E aí ele fala pro personagem, eu te dou 15 anos de extensão de vida, e daí você tem que me pagar tanto conforme tudo que você ganha no ano, tipo, anualmente. E daí ele acaba achando que o cara é doido e, tipo, concorda, né, e tal. Mas, gente, acaba acontecendo várias coisas com o amigo dele depois que ele aceita essa proposta. E sim, ele faz os pagamentos, tá? Conforme o cara falou e tudo mais, ele segue as regras que o cara deu pra ele. E aí ele acaba sendo... né, eu não vou contar mais, senão eu vou contar o conto inteiro. Mas, gente, é um conto muito gostoso. Você acaba querendo saber o que tá acontecendo com o amigo dele, o que vai acontecer com ele no final do conto. Então é um conto muito gostoso de ler, eu adorei. E a gente tem então o último conto do livro que se chama Um Bom Casamento. Esse conto aqui foi inspirado no serial killer BTK, que é o Dennis Rader, né? Eu já fiz resenha sobre um livro de true crime desse serial killer aqui no canal. Se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui nos cards. Mas esse conto é inspirado, então, nesse serial killer, né? Que fugiu da polícia, enganou a polícia. 30 anos aí, né? Enganando a polícia. E eu achei muito legal o Kim ter se inspirado nesse serial killer pra criar esse conto, né? Porque é realmente um caso muito bizarro. O conto ficou igualmente bizarro, mas eu não esperava nada menos do King, né? Porque tem que ser bizarro vindo do King. Mas o King, a gente sabe que ele é um autor super versátil, né? Ele escreve drama, ele escreve terror, ele escreve suspense, ele escreve fantasia. E aqui nesse conto a gente vai ter, então, uma esposa que é a Darcy e o marido que é o Bob, né? Acaba que o marido dela, basicamente, ele compra moedas antigas, né, porque ele tem uma loja e tudo mais, sobre raridades, principalmente ligado a moedas, né. Então, basicamente, ele sai para excursões, né, tipo assim, palestras, excursões de, tipo, feira da moeda, essas coisas. E aí, num dia desses, em que ele tá numa excursão, de, tipo, numa feira, né, ela acaba precisando descer no porão e, gente, ela acha algumas revistas de bondage. Eu não sei nem se é assim que se pronuncia, mas é aquelas coisas sexuais que a pessoa fica amarrada e tudo mais, e tem... Enfim, né? Tipo assim, bem pesado. Ela acha essas revistas e ela fica tipo, meu Deus, meu marido gosta disso, mas tipo, como assim? E aí ela acaba achando outras coisas dentro desse porão que eu não vou falar, porque senão vai estragar a surpresa do conto. Mas ela fica, meu Deus do céu, será que meu marido é um assassino? Será que meu marido fez tal coisa? Será que meu marido matou
pessoas e ela fica desesperada, tipo, nesse looping, assim, sabe? De, tipo, eu não sei o que fazer, porque eu tô casada com ele há 27 anos e se eu contar agora pra polícia, vão achar que eu sou cúmplice, que eu sabia de tudo e que eu não falei nada. Então ela fica nesse desespero e a gente fica nesse desespero com ela. Então, é bizarro, assim, mas é um conto muito bom. É um conto que você fica agoniada, realmente, sabe? Você não vê a hora de terminar o conto pra ver o que vai acontecer, o que de fato ela vai fazer e se o Bob vai descobrir que ela sabe. Ou seja, é assim, ó, eletrizante do início ao fim. Eu não consegui largar esse livro até eu terminar esse conto. Recomendo muito esse livro, tá? Eu acho que é um dos melhores livros de contos que o King já escreveu. Inclusive, esse livro aqui, ele não é muito grande, ele tem Ele tem mais ou menos 387 páginas e você lê ele super assim, sabe? Você fica tão entretida, tão presa dentro daqueles contos que quando você percebe, você já leu 100 páginas, 150 páginas e não percebeu. E tipo, você já acabou o conto e você fica, meu Deus do céu, eu preciso ler o próximo conto pra saber se é tão bom quanto esse. Então é um livro assim que vai te prender do início ao fim. Ele é muito bom, ele é muito rico em detalhes, assim como todos os livros do King, né? Basicamente são muito ricos em detalhes. Mas esse livro aqui, o King, ele não chega a ser prolixo nos contos, tá? Então gostei muito, muito, muito de ler. Lembrando que aqui tem o primeiro conto, né, que é 1922, que tem adaptação na Netflix, eu assisti, gostei muito. E, gente, assim, ó, surtada com esse livro, tá? Virou, sim, o meu segundo livro favorito de contos do King, então, assim, tem um espaço especial dentro do meu coração e eu quero muito que vocês leiam. Então, por favor, pare tudo que você está fazendo neste momento e pegue Escuridão Total Sem Estrelas, sem nenhuma pretensão, assim, tenho certeza que vai ser, ó, o sabor, tá? Então é isso, recomendo sim esse livro, espero que vocês leiam, espero que eu tenha convencido vocês a ler este livro, porque eu fico empolgada só de falar desse livro, então assim, tudo na carreira. Lembrando, gente, que eu vou deixar o link para compra desse livro aqui na descrição, tá? Aqui embaixo. Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso, mas acaba apoiando meu trabalho aqui na internet, tá bom? Se você é novo e caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou a Kai, esse aqui é o Garota do Vlog. Temos vídeos todas as quintas-feiras, às 6 horas da tarde. Então já aproveita e ativa o sininho para não perder nada. Mega beijo pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo.